Estamos de volta com o Ver Mais. Nós vamos falar agora sobre o Setembro Lilás, uma campanha mundial da doença de Alzheimer, para aumentar a conscientização sobre a demência e refletir sobre o assunto, já que é uma doença que vai aumentar mais e mais, vai afetar mais e mais pessoas à medida que os anos passam. Uma estimativa aponta que a cada 3 segundos alguém desenvolve demência no mundo. O médico neurologista Dr. Alneide Couto é o nosso convidado para falar sobre o assunto. Dr. Alneide, muito obrigada por ter vindo mais uma vez, né, para a gente falar sobre esses assuntos tão importantes. Eu falei ali, né, do Alzheimer, e aí fala em demência. A gente pode dizer que quem tem Alzheimer tem demência? É a mesma coisa? São coisas distintas? Como é que funciona? Então, boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade, a forma Alzheimer é uma das formas de demência. Talvez até não seja o tipo de demência mais comum. As pessoas costumam carimbar as doenças com nomes, por exemplo, quem tem demência é Alzheimer, quem tem tontura é labirintite. Então, na condição de Alzheimer, o Alzheimer tem algumas características pontuais da doença, mas a causa mais frequente, talvez, de demência hoje, seja a demência vascular ou demência mista, onde a pessoa apresenta sintomas de declínio cognitivo, né, perda da memória, mas são pessoas também que são portadoras de outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes mellitus, né, colesterol. Então, essas pessoas têm uma maior chance, então, quando envelhecerem, né, de desenvolverem um quadro de demência, não propriamente Alzheimer, ou pode até, por uma série de fatores, até mesmo hereditário, genético, que seja Alzheimer, mas o Alzheimer é a forma mais conhecida da demência, vamos dizer assim. Por que é a mais conhecida e por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? Tem um dia especial, tem esse mês que a gente está debatendo o assunto. Então, por conta do envelhecimento da população, a prevalência dessas doenças degenerativas, elas acabam acontecendo. E aí o que acontece? O padrão de doença de Alzheimer normalmente acontece quando o indivíduo adquire a perda cognitiva ou vai perdendo a cognição, né? E quando ele não tem as comorbidades, como eu disse para você, aí a gente pode fechar um diagnóstico, excluindo outras condições de doenças também, né, neurológicas, né? Existem algumas causas de demência, como eu vou dizer, que são tratáveis, deficiência de vitamina B12, pacientes que têm inchaço do cérebro, como a gente chama de hidrocefalia de pressão normal, esses indivíduos têm formas tratáveis, inclusive reversíveis de demência. Quando fala em reversível, o Alzheimer não é reversível, é isso? Na verdade, não, porque como existe uma degeneração por depósito de substâncias, né, como a gente chama aquelas placas de amiloides, né, essas placas vão acumulando e vão, digamos assim, degenerando a parte cognitiva e outros processos relacionados à doença de Alzheimer, né? Existe grupo de risco, doutor, para Alzheimer? Olha, o que a gente pode dizer é que alguns fatores são bem conhecidos, que existe maior prevalência, né, da doença de Alzheimer. Por exemplo, pessoas que têm baixo nível de escolaridade, algumas questões relacionadas à hereditariedade, histórico familiar, né, da doença, presença de históricos de múltiplos traumas de crânio, né, pessoa que bate a cabeça com muita frequência pode desenvolver a condição da doença de Alzheimer e outros fatores que são bastante coisas. Quando se fala em baixa escolaridade, seria o quê? Né? Seria o porquê? Tem algum motivo? A pessoa não, sei lá, como é que é? Não exercitou o cérebro? Sei lá, o que tem a ver? Mais ou menos, eu acho que a tua pergunta é bastante pertinente, porque uma das formas de prevenção da doença é você manter a mente sempre em funcionamento. Os processos cognitivos da pessoa que vai envelhecendo, elas têm que estar em constante redistribuição ou formação de rede neuronal. À medida que o indivíduo, mesmo que tenha, vamos dizer, uma baixa escolaridade, mas ele acaba, no ato de se aposentar, vamos dizer, deixando de usar as suas faculdades mentais, deixando de exercer aquilo que seriam os atos da vida civil,
normalmente eles têm uma tendência maior a desenvolver a doença por falta de não estar usando o seu devido cognitivo cerebral, né? Vamos dizer assim, né? Então quer dizer que exercitar o cérebro é uma das formas de prevenir? Perfeitamente. O que exercitar mais? o corpo e o cérebro. O corpo a gente já fala todo dia aqui, o cérebro a gente precisa lembrar também, sem né? dúvida, sem dúvida. O que mais que poderia ajudar nessa prevenção, doutor? Olha, uma coisa que a gente sempre fala quando tem oportunidade é a questão do sono. A relação sono e Alzheimer está muito prevalente hoje. Aliás, a gente sempre diz para a população, quando tem oportunidade, você dormir bem previne Alzheimer. Por que previne Alzheimer? Porque justamente o indivíduo que tem um sono restaurador, nesse sono ele está fazendo uma limpeza daquelas toxinas que eu falei há pouco, que vão se acumular no cérebro e provocar as doenças. Né? Outra coisa que também a gente dá oportunidade, a importância do intestino na condição cognitiva. Hoje está cada dia mais em evidência que as doenças degenerativas podem começar por alteração do hábito intestinal, né? Ou popularmente falando, a pessoa que é constipada ou que não tem um hábito intestinal frequente. E a gente tem visto, inclusive nos congressos, colegas defendendo que a normalização do intestino com medicações ou com remédios probióticos melhora a função cognitiva. É bem interessante, o senhor já falou isso numa outra entrevista para a gente aqui, é muito novidade ainda, né? Não, talvez para os médicos não, mas para a gente que ouve falar, olha, né, cuide do intestino para que não tenha problemas, né, como Alzheimer, né, depois. Sim, eu tenho uma melhora. Eu tive recentemente num congresso onde existe relação muito forte, por exemplo, dos quadros depressivos, né? Com essas alterações de hábito intestinal, e quando tu melhora o hábito intestinal, tu vai ter um resultado melhor no tratamento. Tem perguntas aqui, eu tenho muitas outras ainda, mas vamos tentar atender o nosso público. Oi, Fábio, tem um caso de doença de Alzheimer e demência na família. Tem algum exame ou de algum tipo para saber se eu posso vir a ter também? Deixa eu ver se eu consigo o nome da pessoa. Aqui é a Daniela participando com a gente. Daniela, muito obrigada. E aí, doutor? Olha, eu não recomendo. Eu falo isso constantemente no consultório, que é essa questão do marcador ou biomarcador com fator prognóstico para a doença, eu acho isso bastante perigoso. Que seria um exame? Sim, esse é o exame. Existem exames laboratoriais onde você pode dosar a apoproteína, por exemplo, seria um desses exames. O fato de você ter um marcador da doença não quer dizer que você vai desenvolver a doença. Agora, quando você faz um exame desse e existe uma possibilidade do exame ser positivo, você vai ganhar um estigma de que você pode ter a doença, sendo que você pode também não ter a doença. Entendi. Então, quer dizer, para que antecipar um sofrimento que, na verdade, pode ser prevenido de outras formas, como a gente está falando aqui? Tem mais uma pergunta interessante aqui, é a Jéssica de Guatambu. Oi, Jéssica, obrigada, beijo para todo mundo de Guatambu. Tenho 26 anos, sou muito esquecida. Às vezes esqueço onde guardo as coisas. Tenho forte dor de cabeça, que chegam a ter vômitos. Será que isso é um sinal? Obrigada pela participação, Jéssica. E aí, doutor? Não. O Alzheimer todo mundo é esquecido, mas vamos lá. Justamente, existem várias formas de esquecimento. O cérebro nosso, ele precisa esquecer para lembrar. Que bom, a gente tem desculpa agora. Justamente, mas é justamente também quando a gente dorme que existe essa reprogramação e esse desfragmentação do disco rígido que é o nosso cérebro, em guardar as informações boas e descartar as ruins. À medida que a pessoa tenha muita ansiedade, que ela não tenha um sono reparador, ela vai ter dificuldade de concentração, atenção e memória. E não necessariamente seja Alzheimer. Esse dia eu estava lendo alguma coisa sobre esse assunto, de uma pesquisa que diz que as pessoas esquecidas são até mais inteligentes porque elas, é como um computador, tem que esvaziar um pouquinho, né? Tem que esquecer de alguma coisa para receber outras informações. É mais ou menos por aí? Sim. Tá certo, doutor. Tem muitas perguntas chegando aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como que é conviver com a doença também. O doutor Oni continua mais um pouquinho com a gente, pode ser? Sim. Intervalo bem rapidinho, pega uma aguinha aí e o Ver Mais já volta.